Boa tarde, tudo bem? Então, a dica de hoje é sobre aparelho de pressão e o que eu quero falar de importante é que pacientes que têm arritmia, que é aquele problema no coração que dá um batimento descompassado, um batimento irregular, um batimento que parece acelerado, às vezes parece que deu umas paradinhas, né? Essa arritmia é quando o paciente tem e precisa medir a pressão, o aparelho digital não é o ideal. Por quê? Porque nós tomamos como base, nós usamos os batimentos como referência para medir a pressão. Então, se o batimento não tá regular, se o batimento não tá legal, o batimento tá fora do compasso, é possível que o digital não reconheça esse batimento irregular fora do compasso e meça de uma forma errada a sua pressão. Existem aparelhos de pressão digitais que eles têm um detector de batimentos irregulares. Não é aquela coisa 100%, mas eles têm, é mais seguro. Só que geralmente eles são mais caros e não são os mais fáceis de achar e geralmente não são os que os pacientes têm em casa. Então é muito arriscado quando o paciente já está sabendo que tem esse tipo de problema. É muito arriscado você usar esse aparelho digital e acabar medindo a pressão de uma forma errada, ele apresentar como se estivesse com a pressão mais baixa e de repente a pressão não está baixa, a pressão está alta. O mais comum é isso acontecer. Ele por conta de uns espaços que dá entre o batimento e outro, quando está irregular, ele reconhece os espaços menores, mas às vezes não reconhece os espaços maiores e acaba não contando um batimento a mais ou que está ali na hora da medida. E acaba a pressão ficando, dando a impressão que a pressão está mais baixa do que ela na realidade está. Então, essa coisa do aparelho digital é um pouco complicada nesse sentido. Eu recomendo que o paciente utilize um aparelho manual, na realidade nem é o paciente que vai utilizar. Quando o aparelho é manual, precisa de alguém para medir a pressão, não tem como você medir a sua própria pressão com um aparelho manual, né, que usa o estetoscópio e o esfigmo, então não tem como, né? E isso é chato porque causa uma certa dependência, porque vai precisar sempre de alguém para medir a pressão, mas é muito mais seguro e muito mais assim certo de dar o resultado correto. Mas é isso que eu gostaria de falar. O objetivo principal é alertar para a turma não ficar, às vezes, usando esse aparelho de forma que não vai mostrar a realidade da situação, podendo até prejudicar, né? Então, vamos tentar contar isso para as pessoas, né? Porque muita gente não sabe, acaba medindo a pressão com qualquer aparelho, de qualquer forma, e podendo acontecer um erro que não vai ajudar, né? Que às vezes pode prejudicar o paciente no sentido dele deixar de procurar uma assistência médica, um pronto-socorro, achando que está tudo bem e não está, né? Então, é isso que eu gostaria de falar e eu espero que vocês tenham um bom final de sexta-feira. Até mais.